De volta aí pra gente comentar esse episódio do Estrela da Casa, aonde finalmente, a gente viu três pessoas que nunca tinham ido pra batalha estrearem. E duas delas vão direto pra casa. Pois é, Ana Clara fez questão de deixar isso claro também pra eles, né? Que duas pessoas serão eliminadas na terça-feira. E aí, quem vocês acham que vai ser eliminado, né? Eu vou mostrar pra vocês o ranking aí do Hitmaker, que dessa vez sim correspondeu com os números que a gente já havia falado pra vocês no YouTube. E aí vocês vão julgar por vocês mesmos, tá? Não sou eu que vou dizer pra vocês quem tá certo, quem tá errado, quem roubou ou quem não roubou. Apenas vou apontar pra vocês que os números estavam assim muito mais críveis e muito mais perto daquilo que a gente imaginava. Nessa batalha aí de terça-feira, só o Luca já foi e voltou de batalhas. Thalia nunca foi, Mayara nunca foi e Evelyn nunca foi. Ah, mas Evelyn já se apresentou ali. Não, Evelyn se apresentou a convite do Gael naquela semana, tá? Mas foi no festival. A Evelyn nunca havia sido indicada para votação, nunca havia sido colocada numa votação. A Evelyn nunca havia ido para o festival na condição de disputar o público. Então, esqueçam aí o fato da Evelyn ser novata. Ela é a primeira vez que vai, sim, para a batalha. É a primeira vez que ela vai enfrentar o público de verdade. Eu não tô falando do público de lá, daquele palco, não, tá? Eu tô falando do público de verdade. O público daqui, que vota. O público que realmente importa. Esse é a primeira vez que ela vai enfrentar. E eu tô achando, assim, sinceramente, que ela só vai voltar porque é uma eliminação dupla. Porque se fosse uma eliminação tripla, você pode ter certeza que o público eliminaria ela também. Exatamente pelas mesmas razões de sempre, né? Eu vou ter que te mostrar, obviamente, alguns dados aí do Hitmaker, algumas coisas, para você entender melhor e para você já ter mais ou menos aí a noção de quem é que vai ser eliminado na terça-feira. Os amigos lá do Votalhada, a gente tem que mostrar, né? Obviamente, a gente vai mostrar. Obviamente, a gente vai mostrar aqui para vocês como foi que ficou o Hitmaker, tá? Vamos mostrar aqui rapidinho. Eu tô só recuperando o link aqui para vocês terem mais ou menos a noção dos números. E a gente vai comparar para vocês verem como é que foi esse desempenho aqui. Deixa eu pegar aqui, eu tô abrindo o link, tá? Do Hitmaker. Deixa eu pegar aqui o Hitmaker direitinho para vocês, que aí vocês vão dar uma olhadinha. O pessoal lá do Votalhada, eu agradeço sempre a eles, porque às vezes eles fazem toda essa somatória de números aí para ajudar a gente. Olha só aí o Hitmaker, né? O YouTube e o Spotify, a soma dos dois, tá? No YouTube, essa soma obteve 75.322 visualizações. No Spotify, isso rendeu 62.164 reproduções. Somando as duas, YouTube e Spotify, o total foi 137.486 reproduções. E aí, no YouTube, o primeiro lugar é do Luca. No Spotify é do Matheus. Mas na soma, Luca e YouTube e Spotify, o Luca ficou no primeiro lugar. Algo que a gente já imaginaria que seria, né? Na soma dos dois, o Luca obteve 41.789 reproduções, tá bom? Em segundo lugar veio o Matheus com 22 mil reproduções. Em terceiro lugar veio a Una. Foi o que divergiu lá do ranking oficial. Eu já vou te mostrar esse ranking. E em último lugar foi a MC Mayara, que teve apenas 6.454 reproduções, somando YouTube e Spotify. Se a gente for ver aí a Thalia também, vamos ver os números da Thalia.
levemente melhores que os da MC Maiara, mas ainda muito ruins, né? 7.788 reproduções. Bem fraquinha a Atália, né? Vamos lá para o ranking oficial que foi divulgado aí no G-Show. Olha aí como é que foi o ranking. Olha a diferença para vocês verem aí. Vocês vão julgar, não sou eu que estou influenciando vocês a nada. São vocês que vão julgar. Lembra lá das 3 semanas que o Gael venceu? Hoje ele disse que ele estava sentindo que ele ia vencer de novo. Desde que a Ana Clara anunciou que o Hitmaker ia ser só contado na Globoplay no G-Show, as coisas, né, diminuíram, porque afinal não tem como você burlar aquele sistema do G-Show, da Globo, porque ali você tem que ficar toda hora ouvindo, clicando, não dá para você usar um robozinho ali, não dá para você usar um sistema desse, não dá para comprar plays ali, então é mais difícil, né? Não sou eu que estou afirmando, só estou aí colocando para vocês. Olha aí o ranking. O Luca veio em primeiro lugar com 258 mil reproduções. Matheus veio em segundo com 233.342 reproduções. Gael veio em terceiro lugar com 206.539 reproduções. Lembra lá que nas semanas anteriores eu te disse que esse era o verdadeiro número do Gael, o verdadeiro tamanho dele? G-Show comprovando aí pra gente que era isso mesmo que estava acontecendo, tá? Exatamente a mesma coisa que eu já havia somado. Volta lá alguns vídeos aqui da nossa cobertura que você vai perceber isso que eu falei. A Una teve 54.958 reproduções, a Nicole teve 37.794, MC Maiara teve 35.307, a Leide teve 18.949, a Evelyn 15.261 e a Thalia 12.079. Vendo esse ranking aí, eu acho assim que MC Maiara pode ter um pouquinho mais de chance de permanecer na casa do que a Evelyn, né? 15 mil reproduções é muito pouco. Para Thalia, então, com 12 mil, menor ainda. Então essa diferença faz muita falta no somatório delas. Mas tem aquela questão do grupo, tem aquela questão ali da junção delas, né? De todo aquele papo lá, de aquilombamento, essas coisas e tal. Então pode ser que isso também acabe afastando um pouquinho a audiência. Então pode ser que o público realmente não compre isso. Vamos lá mostrar como é que tá a enquete aqui do canal, né? Porque vocês também aqui estão me deixando a opinião de vocês. Olha aqui a enquete do canal. Olha aí os números que vocês estão apontando para mim. Evelyn 14%, Luca 76%, Maiara com 4% e Thalia com 6%. Então vocês estão me dizendo aqui que os dois eliminados de terça-feira serão Maiara e Thalia. Se fosse uma eliminação tripla, né, Evelyn também seria eliminada, basicamente. Só vai voltar porque era uma eliminação dupla. Então foi um tiro aí certeiro deles para acabar com o quarto laranja, porque só vai sobrar o Gael ali e o Gael já vai, de uma certa forma, cair nas últimas batalhas, porque é inevitável, inclusive, né? Então vocês viram aí como é que tá todo esse movimento, como é que tá andando tudo isso. Eu falei para vocês que esse jogo não é BBB. Isso aí é um talento, você tem que mostrar talento, gente. Não é BBB que você pode fugir do paredão, que você pode passar a maior parte do tempo sempre o paredão. Aqui é um talento, e aqui você precisa comprovar esse talento. É diferente do BBB que você pode se esconder. Aqui você não pode se esconder. Aqui você precisa, é obrigatório mostrar o seu talento. É obrigatório enfrentar o julgamento do público. É obrigatório passar por isso. Coisa que eles evitaram ao máximo, né? Tanto que a Maiara, a Evelyn e a Thalia estão indo pela primeira vez para a batalha e 2 delas não vão voltar. Para você ver a diferença que faz enfrentar o público, para você ver a diferença, como isso conta para o público, né? Pois é, a gente bem que avisou que as coisas seriam assim, né? A gente bem que avisou que as coisas andariam desse jeito. Mas tem gente que insiste em achar que a gente não entende, que a gente não sabe nada de reality, né?
Eu avisei que as coisas seriam desse jeito. Eu avisei que, inclusive, isto viria a acontecer. Daqui a pouco eu mostro para vocês o Votalhada, né? Se sair até o final deste vídeo. No programa, a Ana Clara já começou ali falando do que vai acontecer amanhã. Amanhã vai acontecer de novo uma prévia da votação de terça-feira, que na verdade, um festival antecipado. É uma homenagem às músicas de novelas marcantes da Globo. E aí, hoje à tarde, quem estava assistindo... Quer dizer, isso aí foi ontem, tá? Isso não foi hoje. Ontem à tarde, quem estava assistindo na Globoplay viu que eles foram chamados lá no estúdio e que eles tinham que preparar músicas para cantar na segunda-feira em homenagem às novelas, trilhas sonoras assim marcantes. E aí eles foram divididos em duplas e um trio. Quem eram as duplas e os trios? A Una e a Nicole são... a Una e a Evelyn são uma dupla. O Gael, a Maiara e a Thalia são o trio. O Matheus e a Leide são outra dupla. E a Nicole e o Luca há uma dupla também. Essa vez eu acho que vai ficar acirrado entre o Matheus e o Luca. E aí a gente vai ter que esperar para ver amanhã, tá? Como é que vai ser essa divisão, porque afinal a gente tem que ver eles se apresentando. O Luca, até que ele tá indo bem, o grande problema tá sendo a Nicole. A Nicole, ela tá um pouquinho mesmo fora do tom. Não tô falando fora do tom no sentido da música, tá? Eu tô falando fora do tom no sentido ali da interpretação dela. Parece que ela nunca ouviu essa música Dona, apesar dela ter dito que ouviu, né? E aí eles deram o celular com as músicas. O Luca admitiu que ele nunca tinha ouvido Dona. Uma outra coisa que fica aí de sugestão para a segunda temporada é: cobrem conhecimento musical dos participantes, tá? Cobrem isso. Que eles conheçam, saibam quem é Roupa Nova, saibam coisas importantes, por exemplo, saibam quem é Roberto Carlos, saibam quem é Caetano Veloso, Chico Buarque, saibam quem são nomes importantes da música brasileira, seja erudita, seja música popular, seja música atual, mas é preciso saber, gente. Não adianta você chegar lá e você ser surpreendido com uma música dessas e você não saber o contexto dessa música e no final você passar uma vergonha, que foi o que aconteceu, né? A gente vai explicar mais. Então eles ouviram Dona. A Nicole disse que ouviu quando era bem pequenininha. O Luca admitiu que ele nunca tinha ouvido Dona na vida. Você acha que o Luca nunca ouviu Roupa Nova? Mas Roupa Nova é legal, eu adoro Roupa Nova, inclusive. Roupa Nova é um dos melhores grupos, bandas que já existiram e existem no Brasil, né? Porque acho que só um deles faleceu pela Covid, o grupo ainda permanece atuando. E aí eles disseram que estavam felizes com essa música, que estavam felizes ali com a homenagem e tal, mas eles realmente nunca viram a novela e não entendem o contexto da música. Então acho que assim eles não vão conseguir passar essa mensagem. Deveriam ter dito que a música era no contexto da Viúva Porcina, que era uma personagem da Regina Duarte, que ela mandava no Senhorzinho Malta, que ela tinha ali tudo. Eles deviam ter passado as cenas das novelas a que essas músicas se referiam, para eles entenderem o contexto delas, que facilitaria bastante aí, eles não ficariam tão perdidos assim. E aí para as meninas, para Una e para Evelyn, deram Ex My Love. Ex My Love é tema de abertura da novela Cheias de Charme, que inclusive acabou de ser reprisada na Globo, né? É uma novela que essa música foi cantada pela Gabi Amarantos. É uma música brega, lá de Belém do Pará, que fala não de empoderamento feminino, como elas acham aí. Ela tá falando de uma mulher, basicamente, que descobriu que o romance, que o cara ali não vale a pena. Não é empoderamento, ela só descobriu que o cara não valia a pena. Tanto que a música faz questão de dizer: Ex My Love, se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer R$1,99. Quem viu a novela sabe muito bem do que se trata, né? Me parece que elas não viram a novela. De novo, deviam ter passado cenas da novela para elas entenderem o contexto.
Mas as meninas ficaram ali falando que isso era empoderamento, especialmente a Evelyn, que é a mais velha dela, né? Delas, falando de empoderamento feminino. Não, Evelyn está falando mesmo de amor próprio, tá? Ele não está falando de empoderamento feminino. Depois ficou com o trio ali em Rosca. Eles não conheciam essa música, nunca ouviram essa música. Gente, isso assim me pegou de um jeito, porque essa música já foi cover tantas e tantas vezes. Dos covers mais famosos dessa música é justamente o do Júnior. Sim, o irmão da Sandy, que ele fez um cover dessa música bastante famoso em 2001, 2002. Eu sei que essa galera era bem criança em 2001, 2002, mas esse cover é muito famoso até hoje. Você botar no YouTube, você vai achar esse cover. Ele é muito famoso. Então, assim, Rosca não é uma música tão desconhecida assim. Mas Gael, Thalia e Maiara admitiram que eles não sabiam que música era essa. E por fim, Leide e Matheus pegaram Pro Dia Nascer Feliz, tema aí de algumas das temporadas de Malhação. De novo, tanto no caso aqui das meninas, quanto no caso do Gael, da Thalia, da Maiara, deveriam ter passado as cenas das novelas onde essas músicas foram colocadas, para eles entenderem o contexto dessas músicas. Enrosca é uma música de 1977, originalmente. Ela fez parte da trilha da novela Locomotivas. Se você tem Globoplay, você pode pesquisar ali essa novela, que essa novela já está disponível. Você vai ver lá a trilha sonora Enrosca, tá? É uma música bem característica dessa novela, inclusive. Pro Dia Nascer Feliz, no caso do Matheus, foi tema de abertura de algumas das temporadas de Malhação. Ainda na década de 90. Uma das primeiras músicas foi do Lulu Santos, Tempos Modernos, já aquela outra, Assim Caminha a Humanidade, que eles próprios já cantaram sem saber que já tinha sido o tema de abertura dessas novelas. Pro Dia Nascer Feliz é do Cazuza também, né? Deviam ter dado todo esse contexto aí, o peso de cantar uma música do Cazuza, porque o Cazuza faz inúmeras referências à programação da Globo nessa música. Então deviam ter dado aí inúmeras referências. A Leide estava toda empolgada em cantar essa música do Cazuza, inclusive, né? E aí eles foram lá, ensaiaram. Hoje tiveram ali um mini workshop sobre coreografia, para aprender a coreografar. Aí a Leide admitiu que ela canta gospel e tal, mas que anteriormente ela achava que para demonstrar sentimento ela só tinha que mexer com os olhos, que ela não podia usar o corpo para demonstrar sentimento, e agora ela entendeu que ela pode sim usar as mãos, que ela pode usar o corpo para passar o sentimento que ela precisa. Aí ensinou ali a fazer umas andada, mão dada, essas coisas aí que os coreógrafos fazem durante as músicas. E aí, no fim das contas, eles começaram a pensar nas coreografias que eles vão precisar apresentar amanhã. As meninas pensaram em coreografias ali uma atrás da outra, e mais ou menos semelhante à novela, que é assim mesmo, tá? Eu acho que elas não viram, mas elas chegaram num ponto semelhante ao da novela. E aí, Gael, Thalia e Maiara vão aí nesse coisa mais sensual, que eu acho que eles não vão conseguir passar toda essa mensagem de sensualidade, porque afinal eles não viram a novela, então eles não sabem do que exatamente o contexto dessa música se trata. Enfim, você vai argumentar comigo. Mas música pode encaixar em qualquer contexto, eu até concordo com você. Mas neste em específico, você está prestando uma homenagem às novelas, então era necessário que eles soubessem o contexto das novelas. Não é só cantar a música por cantar, é saber o contexto, até para você entender quais eram os personagens que isso se referia, por que essa música foi usada no contexto do personagem, por que essa música foi colocada desse jeito e tal. Tudo isso faria o maior sentido para eles. E aí, eles já fizeram uma coreografia ali, eu espero que eles não caiam no chão ali, né, depois de ficar andando em círculos.
E aí, depois foi a vez de Matheus e Leide. Tanto que o cara lá, acho que é Bibo o nome dele, eu esqueci mesmo o nome dele, ele falou assim que Leide e Matheus são as maiores evoluções que ele percebeu dentro do programa. Que nos primeiros dias o Matheus era todo tímido, a Leide também, mas hoje não, eles já estão assim bem soltos, o Matheus aprendeu que ele pode também usar o público a favor dele e tal. Mas é o que eu falei, faltou colocar aí para eles o contexto dessas novelas, o contexto dessas obras. Isso faria muita diferença para eles entenderem o objetivo. Enfim, gente, o dia foi praticamente só de ensaios, tá? Eles passaram o dia ensaiando com o coreógrafo, depois eles foram pro estúdio ensaiar com o preparador de voz. A Nicole me pareceu bastante crua com a letra de Dona, então ela precisa ensaiar muito, precisa decorar muito a letra de Dona. E não é fácil você cantar uma música do Roupa Nova, viu? Roupa Nova é muito difícil. E aí, Ana Clara entrou ali, o programa foi praticamente todo ao vivo, tá? Tirando esses dois VTs aí, o programa foi praticamente ao vivo. Ana Clara entrou já para deixar claro quem era o hitmaker, perguntou para eles se eles tinham alguma dica de quem era o hitmaker e tal. Gael, olha a cara do Gael ali, né? Olha a pose que ele fez, como se ele imaginasse que seria ele de novo pela 4ª vez seguida. Ele já devia saber que isto não ia acontecer, né? Já devia, eu pelo menos teria isso aí já bem consciente na minha mente. E aí a Ana Clara anunciou, né, que o hitmaker era o Luca. E o Gael não gostou muito, perceba ali na cara dele, né? O Luca venceu o hitmaker e foi com uma diferença bem, mas bem assim. Foi acirrado até certo ponto, mas não foi um acirramento tão grande, foi bem equilibrado, inclusive. E aí, vocês viram o Luca se tornando o hitmaker. Olha a cara aí do Gael, achando que ele seria o hitmaker pela 4ª semana consecutiva. Ana Clara também anunciou que este é o último hitmaker. Quarta-feira não vai mais ter hitmaker, tá? Acabou, não tem mais. Eles vão lançar a última música deles para fechar o álbum, mas não vai mais contar para nada a música, tá? Não vai mais ter hitmaker algum. E aí, o Luca se tornou o hitmaker. Nem ele acreditou que ele tinha ganhado. O Luca foi o primeiro hitmaker e foi o último hitmaker da temporada. Ele ganhou 2 hitmakers, Gael ganhou 3 hitmakers, basicamente, né? Das 7 semanas de programa, os 2 só tiveram acesso ao hitmaker. Dessas 7 semanas, né? Vocês viram como as coisas andaram. Olha aí, ele teve 259 mil reproduções, ganhou o hitmaker, nem ele acreditou, ele chorou, ficou emocionado, todo mundo foi abraçar ele, agradeceu ao Brasil, porque ganhou o hitmaker e tal. Ana Clara disse que ficou acirrado lá, e que até o momento que eles fecharam a contagem, ficava mudando, alternando posições, mas no fim, o Lucas se tornou o hitmaker da semana. E ele estava assim feliz de ter conquistado isso. E aí você percebe outra coisa, que foi mais equilibrado. Então você vê como as coisas são bem diferentes daquilo que a gente viu nos últimos dias. Se tivesse sido equilibrado assim ao longo da temporada, eu acredito que as coisas teriam sido bem diferentes também, né? O pessoal do Quarto Laranja acreditou muito que o hitmaker e era uma antecipação do que o público vai votar. Então eles acreditaram demais que o público estava do lado deles, quando na verdade não estava. E aí deu muito errado, né? Vocês viram o quanto deu de errado. Aí depois disso, a Ana Clara separou todo mundo. Matheus e Gael, que são a estrela da semana e o dono do palco, foram colocados no quarto laranja e depois os outros todos foram para o quarto azul. Eles também estranharam o fato da Ana Clara estar ali na televisão, porque normalmente isso é feito presencialmente. Mas ela disse que hoje o negócio tá bem diferente, né, gente? É a última semana já do programa, né? Não tem mais o que fazer. Aí lá foram os dois pro quarto laranja e o resto pro quarto azul. No quarto azul, o Luca foi o primeiro a votar. Nessa votação, Ana Clara inverteu a pergunta.
Não era quem você vai mandar para a batalha ou em quem você vota para ir para a batalha, mas quem você salva da batalha. E aí o Lucas salvou a Lady. Em seguida foi a Mayara. A Mayara salvou a Thalia. Em seguida foi a Nicole. A Nicole salvou a Thalia. E eu juro que eu não entendi por que ela salvou a Thalia. Sério mesmo. Primeiramente, vamos lá. A Nicole, ou eu acho que ela ficou confusa, porque a pergunta foi invertida. Normalmente eles votam ali para mandar para a batalha. E eu acho que mesmo que Ana Clara tendo explicado para ela que era para salvar alguém da batalha, eu achei que ela ficou bem confusa com relação a isso. Então ela acabou salvando a Thalia. Pegou mal, inclusive, porque soou como traição. Nas redes sociais as pessoas viram isso como uma traição. Pegou mal o que a Nicole fez. Aí em seguida foi a Thalia. E aí a Thalia ficou ali confusa também, deu uma bugadinha ali. E ela acabou salvando a Nicole também. Aí depois foi a vez da Una. A Una salvou a Evelyn. Eu pensei que a Una fosse salvar a Lady. Por que eu pensei que fosse salvar a Lady? Porque as duas são bem amigas. A mesma coisa a Nicole. Eu pensei que ela fosse salvar a Lady, porque as duas são muito amigas. Não, ela salvou a Thalia. Então isso pegou mal para ela. Pegou muito mais mal para Nicole do que para Una. A Una salvou a Evelyn. Tudo bem, né? As duas já têm uma certa proximidade, ainda vai. Você consegue justificar por esse lado. Mas pegou mal, não dá para dizer. E por último foi a Lady. A Lady voltou para salvar a Una. A Lady salvou a Una da batalha. Porque senão teria sido a Una a cair lá, né? Mas a Lady ficou confusa. E a Ana Clara teve que repetir os nomes elegíveis para a batalha. E aí ela citou que só podiam ser esses nomes. Evelyn, que podia ir, a própria Lady, a Nicole, a Thalia e a Una. Ela não podia votar nela mesma. Então só sobrava para ela a Evelyn, a Nicole, a Thalia ou a Una. Ela salvou a Una, tá? E por último, né? Por último mesmo foi a Evelyn. A Evelyn foi lá e salvou também a Una. No fim das contas, rendeu um empate triplo aí que você está vendo na tela. O empate triplo ficou entre a Evelyn, a Lady e a Nicole. Entre essas três. E aí a Ana Clara entrou ali para falar com eles e disse, né? Vocês notaram que hoje a batalha tá diferente. Vocês notaram aí que as coisas mudaram um pouquinho, né? Última semana de programa, as coisas vão mudar. Depois ela falou, né? Espere pelo inesperado, que é o que vai acontecer nos próximos dias, enfim. Ela foi por esse caminho. E aí ela jogou de novo para cima do Matheus e falou, né? Agora você tem aí a responsabilidade de desempatar o jogo. Ficou entre a Lady, a Nicole e a Evelyn. E aí o Matheus deu mostras da lealdade dele com o pessoal que sempre o apoiou e esteve do lado dele. Tanto que ele falou, eu não posso votar na Lady e não posso votar na Nicole, porque são pessoas que estiveram sempre ali do meu lado, são pessoas que estiveram sempre fazendo o mesmo jogo. E aí você percebe ali que o Matheus, antes de dar essa resposta, ele nem titubeou muito, né? Ele já foi usando esse critério. As pessoas que de fato estavam do lado dele desde o começo e que eram aliados dele desde aquele momento. Então ele jogou de fato a Evelyn e ela entendeu que ela caiu ali justamente porque ela não era aliada deles desde o começo. Então foi lá. A Thalia estava emocionada porque outra pessoa tinha salvado ela, então isso meio também que constrange um pouco ela, porque afinal ela julgou muito mal aquelas pessoas que ela disse que eram privilegiadas e tal, e uma dessas pessoas foi que salvou ela. Então assim, ela acho que ela ficou meio constrangida com isso. No fim das contas, o Matheus mandou a Evelyn, ele não ia mandar a Lady e não ia mandar a Nicole porque são aliadas dele no jogo e estão do lado dele desde o começo. Então foi a Evelyn pra batalha. Evelyn caiu na batalha, né? Pela primeira vez, Evelyn na batalha, estreando.
E aí depois todos foram cumprimentar ali e tal, que a Evelyn tinha ido para a batalha. E no fim das contas, ela chamou lá o Luca e disse ali que ele ia fazer um convite para a pessoa ir para a batalha também. E aí o Luca nem titubeou, né? Tanto que inclusive ele falou nessa hora que essa não seria uma decisão difícil para ele. Ao contrário, seria uma decisão bem fácil. Ele não titubeou em nenhum momento e ele falou que ele ia indicar uma pessoa que tirou ele de provas, uma pessoa que às vezes colocou em dúvida o caráter dele. E aí esta pessoa era a Thalia. Então ele não pensou duas vezes, foi direto na Thalia. Thalia então caiu na batalha pela indicação do Luca, tá bom? Então ficou assim, Luca, Evelyn, Mayara e Thalia na batalha. Quem é que vai se apresentar na terça-feira aí, o quadro panorâmico para você ver? O Matheus, porque é o dono do palco, o Gael, que é a estrela da semana, o Luca como hitmaker e como batalha, a Evelyn como batalha, a Mayara como batalha e a Thalia como batalha. Essas pessoas vão disputar o festival na terça-feira. E aí depois a Ana Clara já fechou ali, pediu para cada um dar justificativa, e a Evelyn falou do sonho dela, de estar ali e tal, que é muito um sonho dela, que ela estava realizando, enfim, foi por esse caminho. Pediu para o público para deixar ela. E aí o Luca aproveitou a chance, agradeceu aí o público que deixou ele se tornar o hitmaker, que deu essa vitória para ele mais uma vez, e pediu aí para ele permanecer na casa, para votar nele, enfim, essas coisas de sempre. Aí a Mayara disse ali que ela estava também pedindo os votos do público para permanecer no jogo e tal, que ela também veio dessa vida, precisava transformar a vida dela, enfim, coisa ela vai também nesse sentido. Só que o grande problema da Mayara é que no final ela meteu Viva o Funk. Mayara, vamos fazer o seguinte, você não precisa dizer Viva o Funk toda vez que você for pedir votos, tá bom? Não é só a galera do funk que vai votar em você. Você tem que conquistar as pessoas que não são do funk. Porque as pessoas do funk que se identificam com você já estão votando em você. Você tem que pensar nas pessoas que não estão votando em você. E aí quando você coloca um negócio desse, você meio que fecha ali uma oportunidade para você mesma, né? Você meio que fecha isso. E por fim foi a Thalia, que falou ali do sonho, que ela abriu mão de muita coisa para estar no programa, que esse era o sonho dela, que era o sonho dela permanecer e estar ali naquele programa, que era estar fazendo parte daquela coisa toda, enfim. E aí ela pediu a chance do público para permanecer na casa, para ela continuar lutando pelos sonhos dela. Enfim, gente, vocês já sabem aí no que deu, né? Aquela mesma coisa, mas pelo menos ela não foi naquele discurso de vitimismo. Isso aí eu já gostei na Thalia. Agora sobre a Thalia, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O grande problema dela é só essa questão de engajamento político. Eu acho que a Thalia tem uma voz bonita, eu acho que a Thalia, se trabalhar mais esse lado, ela pode se desenvolver como uma cantora profissional. E quando a Katy Perry entrou na casa, ela falou coisas que são verdades. E assim, eu acho que ela tem totais condições para isso, mas ela precisa, e quando ela sair do programa, ela vai rever muitos dos erros que ela cometeu ali dentro, e ela vai entender o porquê que o público não deu a chance para ela. Talvez quando ela rever isso e entender que agora não é o momento dela usar a música como forma de engajamento político, mas usar a música para conquistar o público, talvez quando ela entender isso, ela consiga, pelo menos, conquistar novos públicos. Mas eu não acho que ela seja ruim, não estou afirmando isso, eu nunca afirmei isso. Afirmei que ela é muito despreparada ainda para esse mundo. Obviamente que ela melhorou desde que ela entrou no programa, obviamente que ela teve uma certa evolução, sim, como todos eles tiveram. Mas ela ainda é muito crua para enfrentar o público, ela é muito crua ainda para isso. Ainda assim, a gente tem que reconhecer que a moça ali se esforçou o máximo que ela conseguiu ali dentro das possibilidades e limitações dela.
De todo modo, a gente já sabe que quem vai ser eliminado vai ser ela, né, gente? Vocês já viram aí o Hitmaker mostrando. E aí a Ana Clara desejou boa sorte para todo mundo, avisou que nesta eliminação 2 pessoas irão embora para casa e também deixou claro ali que amanhã vai rolar o festival com premiação para eles. Festival não, homenagem, né? Abriu a votação para todos eles e no fim das contas todos ali se abraçaram. A Thalia já imaginava que ela fosse parar na batalha, já imaginava que ela não teria mais como escapar. E o Luca falou para Lady que ele não precisou passar em cima de ninguém para devolver o que fizeram com ele. Então o Luca realmente fez ali uma estratégia de devolver as coisas. Agora sim, vamos lá para uma avaliação do que eu achei dessa batalha. Foi crucial, inclusive, esse resultado, o Matheus ter vencido no sábado, porque ele, com esse poder na mão, ele podia alterar tudo ali. Como deu o empate triplo, ele podia ter colocado, por exemplo, a Lady, já que os dois tiveram uma pequena discussão. Ele podia ter feito com a Nicole também. Mas, apesar da discussão que os dois tiveram ali e tal, por um assunto mínimo, querendo ou não, mas ainda assim os dois tiveram uma certa discussão, o Matheus foi fiel às pessoas que sempre estiveram do lado dele, as pessoas que sempre o apoiaram nesses momentos. Isso aí eu achei muito bom para o próprio Matheus, para a própria imagem dele. Independente ali dele ser rabugento, ranzinza e tal, isso foi muito bom para a imagem dele. Acredito eu que o Matheus vai sair maior dessa temporada do que quando ele entrou. E acredito eu que isso também vai fazer muita diferença agora, nessas semanas, nesses dias finais, né? Semanas finais não, né? Porque a gente já tá na última semana. Então, esses dias finais vai fazer muita diferença. Vamos lá ver as enquetes ali do Votalhada para ver como é que estão as coisas, né? Eu acho, gente, que quem vai sair mesmo, né? Pode ser que a gente tenha alguma surpresa. Mas eu acho que o resultado não vai ser muito diferente do que vocês estão vendo aí na tela não, tá? Rapidinho. Vamos mostrar aqui. Deixa eu só clicar aqui pra gente ver. Deixa eu ver se tá aparecendo aí, né? Acho que tá aparecendo aí pra vocês, né? Vamos lá. Luca com 70%. Evelyn com 15%. Maiara com 6,09% e Thalia com 6,44%. Não acho que vai ser tão diferente disso, tá, gente? Não acredito que vai ser. Nos sites você percebe que a Thalia é a menos querida, ela tem os menores médias. A Maiara tá ali no meio e tal, às vezes ela até empata ali com a Evelyn em algumas. Acredito eu, né, que vai ser as duas mesmo, a Maiara e a Thalia, e vão permanecer no jogo apenas Luca e Evelyn. E se fosse uma eliminação tripla, certamente ela seria eliminada. Já aqui no YouTube, praticamente todos querem a eliminação das duas, né? Já ali no Threads, basicamente a mesma coisa. Eu não acredito que vá ser tão diferente disso aí. Eu já dei uma sondada ali, a maioria quer de fato a eliminação das duas. E não vai perder a chance de eliminar as duas agora, né? Que as duas menos votadas vão embora para casa na terça-feira. Enfim, como a Ana Clara já falou que não vai ter mais o Hitmaker, a gente já sabe que quarta-feira vai ter alguma coisa de diferente para que essa dinâmica mude. Porque afinal, vai ter que ter um último desafio ali para formar mais uma batalha, para eliminar no mínimo mais 2 pessoas. Para você ter pelo menos ali 3 pessoas para irem para a grande final na terça-feira do dia 1º de outubro. Mas enfim, gente, a gente vai acompanhar isso nesses próximos dias. Por outro lado, vamos ser sinceros, né? Foi uma mexida no jogo que nem as meninas esperavam que fosse acontecer. E reality show bom é isso mesmo, o reality que dá uma mexida no jogo. Agora, quando você precisa provar talento, que é o caso desse, é bom você não fugir tanto do público, porque o público é quem pode te dar uma certa chancela, pode te dar uma certa segurança de que você está indo bem ou não. E quanto mais você foge dele, quanto mais você tem medo dele, mais o público tende a não te apoiar nos momentos que você mais precisar. Eu acho que é o caso aí da Thalia e da Maiara.
Pra Evelyn também, mas ao mesmo tempo só vai eliminar 2 pessoas. Então a Evelyn, querendo ou não, vai acabar entrando ali só porque vão eliminar 2 pessoas. Se fossem 3, ela também ia rodar. Enfim, né? Boninho não vai fazer uma rodada tripla de eliminação. Deveria, mas não vai fazer. No fim das contas, é o que vocês vão ver. O que vai rolar? Amanhã, com certeza, vai rolar ali a Jam Session. Ela já falou que quem vai participar vai ser o Felipe Araújo, ou seja, o Luca vai adorar, que é um cantor sertanejo, então vai se sentir homenageado com isso. Amanhã também deve ter o almoço do Hitmaker ali e tal. Também deve ter algumas surpresas para ele. Além disso, amanhã também deve rolar a homenagem com as trilhas sonoras de novelas. Vamos ver qual dessas duplas e o trio, qual deles vai se dar melhor. Eu acredito que vai ficar entre Matheus e o Luca desses 2 aí, como ficou na semana passada. A diferença é que na semana passada o público não quis dar pro Luca por causa da Evelyn. Então, como a Evelyn tá cantando com a Una, acredito eu que a votação vai se dividir entre o Luca e o Matheus. E aí a gente vai ter mais ou menos a ideia de quem é o favorito ou não desse programa, né? Mas isso aí, gente, eu te conto no próximo vídeo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.